Bom, Daniel, como você observou, existia um caixa geral. Nesse caixa geral entrava o dinheiro dos contratos da OAS com o governo federal ao longo de todo o período. Agora acontece que esses contratos da Petrobras, da OAS, representam um percentual significativo dos contratos dela em geral. E esse montante era deduzido dos contratos dela com a Petrobras. Em relação à segunda questão, os maiores, né? Esses são os 3 maiores contratos da OAS com a Petrobras. 3,5 bilhões. Se você somar os valores deles ali, são bastante expressivos. Em relação à tua segunda questão, assim como Paulo Roberto Costa recebeu uma Land Rover Evoque de Alberto Youssef a título de propina, Lula recebeu o triplex, o upgrade no triplex, a reforma do triplex e a decoração do triplex, assim como o contrato de armazenagem a título de propina pagas pela OAS. Não existe uma diferença jurídica, os dois são corrupção do mesmo modo, o que existe é uma diferença de realidade. Lula era um articulador político, era o centro do esquema, era o comandante do esquema, estava na esfera política, enquanto Paulo Roberto Costa era um apadrinhado político para uma diretoria específica em relação a outro partido. São diferenças circunstanciais, mas essencialmente é a mesma coisa. Em relação a estratégias jurídicas, não existiu necessidade de recorrer a nenhuma teoria diferenciada para apontar Lula como o centro do esquema criminoso e como alguém que agiu de modo consciente e voluntário, ou seja, com dolo direto para praticar os crimes que estão sendo objeto de acusação. Em outras palavras, as evidências são muito claras de que Lula estava no centro do esquema criminoso, de que ele atuou de modo proposital para produzir os crimes de corrupção praticados com 3 finalidades: uma governabilidade corrompida, um enriquecimento ilícito próprio de terceiros e uma perpetuação criminosa no poder do Partido dos Trabalhadores. Em relação à comparação entre ele e José Dirceu, na época do mensalão, diante de um quadro probatório mais reduzido, naquela época se compreendeu que José Dirceu era a figura em comum entre Partido dos Trabalhadores, entre a máquina de partido e a máquina de governo. O que acontece hoje é que, com um privilégio de visão retrospectiva, nós observamos que mesmo depois de José Dirceu sair, o esquema continuou. Isso mostra que o grande elo comum entre a máquina de partido e a máquina de governo era Luiz Inácio Lula da Silva. Não poderia ser ninguém abaixo de José Dirceu, porque essa pessoa não teria capacidade de articulação política e poder de decisão para a nomeação dos altos cargos da administração pública federal. Esse é um fato relevante que traz Lula para o centro do esquema criminoso, junto com aquelas 14 evidências que formam esse quebra-cabeça. Hoje as provas são contundentes. Nós não precisaríamos sequer dos depoimentos. Última pergunta. Cláudio, em relação ao bloqueio de bens, é uma medida cautelar também. É como a prisão. Que tipo de questão hoje não se manifesta mesmo. Desculpa? Isso, a denúncia vai ser divulgada, mas normalmente quando é uma cautelar, isso não se faz na denúncia. Isso se faz em separado até que você efetive as medidas. Mas a denúncia vai ser divulgada sim. Doutor Deltan, só uma rápida pergunta. O juiz Sérgio Moro sempre defendeu as delações premiadas, dizendo que, comparando com a Manipulite, falando que era um método eficiente para pegar os grandes tubarões, né? Chegou-se ao Lula, chegou-se ao Zé Dirceu, chegou-se ao empreiteiro Léo Pinheiro, o Marcelo Odebrecht está fazendo delação premiada. O que uma delação premiada, uma nova delação, precisaria ter para pegar mais um grande tubarão? E, aproveitando, contra o Lula tem 3 atos de crimes de lavagem e 3 de corrupção. O senhor não acha que isso pode ensejar muitas críticas por parte dos defensores do presidente, de que é muito pouco, por assim dizer, ainda que sejam crimes comprovados? Primeiro ponto. Você mencionou muito bem um dos princípios que rege a colaboração premiada, que é você trocar uma sardinha por um tubarão. Existem outros princípios que regem a colaboração premiada, que é você trocar uma sardinha por um cardume, por uma pessoa por várias outras pessoas. E ainda existe uma possibilidade de se chegar a uma série de líderes parlamentares e políticos e pessoas até mesmo com foro por meio de colaborações premiadas. Ainda assim você estaria trocando sardinhas por tubarões, empresários que fazem colaborações por grandes políticos que estavam no topo do esquema criminoso. Ou seja, a denúncia em relação ao Lula não muda muito esse quadro em relação às potenciais colaborações. Em relação ao segundo ponto,
o trabalho do Ministério Público Federal não para aqui. As investigações continuam. Esta é uma primeira resposta em relação aos crimes praticados pelo senhor Lula e que foca especificamente em 3 contratos, atos de lavagem de dinheiro e que, depois de 2 anos de investigação, foi capaz de colher evidências contundentes que colocam ele no centro do esquema criminoso. Mas, como eu disse, o trabalho não para aqui, as investigações continuam. Damos por encerrada a entrevista coletiva da Força Tarefa Lava Jato.